tarde. Boa tarde a todos e todas. Confesso que eu estou bastante misto de ansiedade e nervosismo aqui em falar com vocês. Bom, eu venho em nome do SESC São Paulo e é importante frisar que é SESC São Paulo, porque dentro das especificidades dos regionais do SESC há muitas distinções, enfim. Então, essa é uma realidade do SESC São Paulo, que eu vou expor aqui. E 70 anos de existência em 30 minutos, eu acho que é uma tarefa um tanto quanto ingrata, mas, enfim, vou tentar dar conta aqui do recado de falar do SESC, que pode ser um senhor, né, mas pode ser uma senhora, pode ser uma trans, enfim. Então, eu vou usar o artigo masculino, mas o SESC é composto por um grupo muito heterogêneo, e acho que isso é importante frisar. No início da minha fala, há o desejo aqui de enfatizar alguns números, não de uma forma como uma forma de ostentação, porque são números de fato bastante superlativos, perdão, estou ainda nervoso. Mas para que vocês entendam a complexidade e as diferenças diante do que a Michele e a Paula colocam, né, são realidades não diria completamente antagônicas, há sim pontos que nos aproximam, mas por esses números, aqui a gente consegue só entender um pouco essa abrangência da criação do SESC, né, que são os projetos especiais, as temporadas de teatro adulto. Aqui pouco se falou de infantil, mas o SESC tem uma programação bastante intensa, robusta em termos de teatro para criança. Os projetos internacionais também, que há uma ênfase aí na vinda de grupos internacionais de diferentes procedências e linhas de pesquisa, enfim, investigações estéticas. E hoje, o que é considerado nosso principal festival, ação curatorial, que é o Mirada, na área de teatro, estendendo um pouco para as artes cênicas também, com a dança, mas há também a Bienal Sesc de Dança, que acontece a cada 2 anos, e os Circos, que também é um festival bienal. Mas aqui eu vou enfatizar a fala em torno do Mirada, que é o Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas do SESC, que aconteceu recentemente, em setembro, reunindo produções, criações aí de diversos países da América Latina, Portugal e Espanha. Inclusive, esse ano o país homenageado foi a Espanha, e acho que depois vale a pena esmiuçar um pouco como que foi esse recorte curatorial da Espanha, que a Espanha é um país, enfim, Oscar que depois, se ele quiser complementar, mas a gente tem uma peculiaridade na Espanha, que são as questões das comunidades autônomas, e a gente entrou nesse dilema da representatividade e percebemos que é impossível. É algo que também permeia muito uma discussão do Palco Giratório, que é um projeto do Departamento Nacional, no qual todos os regionais do SESC levam indicações de espetáculos de teatro, dança e circo, e há uma discussão com curadores de todo o Brasil. E até conversando ontem com a Galeana, eu acho que o Palco Giratório hoje é o principal case de curadoria compartilhada, colaborativa, enfim, que inclusive precisaria ter uma reverberação para fora do Brasil, porque até onde nós sabemos não há um procedimento semelhante ao Palco Giratório criado em outros países. Mas, enfim, voltando aqui um pouco à realidade do SESC São Paulo. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, eu acho que só vale a pena citar alguns números para vocês entenderem a complexidade, né? Foram 59 temporadas no transcorrer do ano de 2016, nós já estamos contabilizando até as temporadas de dezembro. Temporadas nós consideramos acima de 20 sessões, e de teatro para criança foram 55 temporadas, acima de 8 sessões. Isso totaliza aproximadamente 2.000 sessões no ano.
Então, dito isso, o que se percebe muito diferentemente do Janeiro de Grandes Espetáculos, da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, do Cena Contemporânea, do Tempo, enfim, desses outros festivais, a gente pode entender no SESC 4 eixos, né, que são as parcerias com esses festivais já consolidados, a exemplo da Mostra Internacional de Teatro, da MIT São Paulo, do Festival de Teatro de Curitiba, que nós já temos aí uma parceria de longa duração, e eventualmente com o Tempo também houve uma aproximação. Então tem esse formato aí de aproximação com os festivais de várias partes aí do país. Tem os festivais que foram criados por prefeituras, e o SESC estabeleceu diálogos, parcerias, crises, relações amistosas, que são o Festival Internacional de São José do Rio Preto, que agora, atualmente, o SESC não tem uma ligação direta, mas existe uma possibilidade de retomar essa parceria com o Festival Internacional de Rio Preto, mas isso ainda não está estabelecido, porque houve a mudança aí de prefeitura. E o FENTEP, que acho que só para corrigir a Michele, que ela falou que não tem ciência de um festival que aconteça essencialmente por inscrições, o FENTEP é um festival com esse formato. É o Festival Nacional de Presidente Prudente, o SESC Exato. O SESC já há alguns anos tem participado de uma forma mais robusta desse festival. Em 2014 nós tivemos um ano que eu participei da curadoria, só para um breve preâmbulo. Minha formação é jornalismo, né, um pouco no perfil do que a Michele colocou como o clássico, né, da formação acadêmica, enfim, do curador. Eu fiz uma pós de jornalismo cultural na PUC. E aí, só para retomar essa questão do FENTEP, em 2014 foi um ano bem emblemático, que nós até brincamos que foi um festival de A a Z, porque nós abrimos com o Antunes Filho e fechamos com o Zé Celso. Eu, sinceramente, eu não me recordo se houve algum festival que reuniu essas duas figuras icônicas do teatro brasileiro, né? Enfim, se alguém tiver essa informação e quiser complementar, ótimo, mas o FENTEP, de fato, conseguiu fazer isso e foi um momento bastante relevante para a cidade. Presidente Prudente é uma cidade, só para compartilhar com os colegas que não são de São Paulo, não são do Brasil, é uma cidade que fica a 8 horas de São Paulo, é uma cidade relativamente pequena e com uma produção teatral ainda relativamente incipiente. Então, o FENTEP, de fato, veio a acrescentar para a cena local. Isso. Aí aqui nós listamos alguns projetos, não, só retomando, perdão. Tem esses festivais com parcerias com a prefeitura, que aí a gente também passa por essas algumas recorrências de mudança de quadro do poder público, e aí toda uma estrutura delineada por determinado secretário de cultura. Quando há essa mudança, isso vem desmantelado, e, enfim, essa instabilidade do setor cultural, né, no Brasil como um todo, mas principalmente em algumas cidades, acaba dificultando, às vezes, o diálogo dos institutos, das instituições culturais com as prefeituras. E aí tem os festivais autorais, que o Mirada ele se configura nesse formato de festivais autorais. O Mirada surge um pouco calcado no modelo do Festival de Cádiz, que fica na região da Andaluzia. E, inclusive, o diretor do Festival de Cádiz ele participa do conselho diretivo do Mirada. Não exatamente na curadoria, porque a curadoria do Mirada ela é composta por um grupo curatorial. Então, nas 4 edições, são representantes da Gerência de Ação Cultural, que é o setor onde eu trabalho, e aí pessoas das unidades, porque acho que isso também é importante. Eu só vou pedir desculpas, de fato, minha fala é um pouco esquizofrênica, né? Eu não consigo seguir um trajeto linear,
Mas, enfim, eu vou criando essas conexões e vou tumultuar um pouco, porque as outras falas elas tiveram uma sequência mais idônea para quem tá aí do outro lado. Mas, enfim, eu vou tentar organizar um pouco o caos que se passa na minha cabeça depois da feijoada e do frio. Mas... E as pessoas sempre perguntam, principalmente os artistas, e é interessante estar aqui em Curitiba, porque o Sesc São Paulo, de fato, tem uma relação bastante próxima, já é mais do que um namoro com a cena curitibana, né? Isso desde de Felipe Rich, depois com a Companhia Brasileira de Teatro. A Cia Senha já esteve em 3 ocasiões em unidades do Sesc, a Avilola também, Gente, Cia Senhas, a Avilola e a Companhia Brasileira de Teatro. São essas 3 companhias que eu me lembro, mas a gente sempre está prospectando aqui, tentando reconhecer, porque a curadoria no Sesc ela parte de uma questão que é totalmente empírica. Né? A formação do corpo técnico, que esse é um grande mistério, né? As pessoas falam, mas como que é a seleção desses curadores do Sesc? Né? É uma seleção aberta. Você tem que ter a graduação, mas você vai trabalhar numa determinada linguagem, não significa necessariamente você é especialista. Eu não sou das artes cênicas, o colega que trabalha na música não é formado em música. E isso, de fato, é uma proposição institucional da direção do Sesc, na figura do Danilo e, enfim, da gerência de pessoal, que seja um grupo bastante heterogêneo em termos de formação. Inclusive, hoje a gente tem até poucos, no quadro de curadores, poucos profissionais formados na área de artes cênicas, e às vezes a gente percebe que os colegas formados em artes cênicas, eles têm uma dificuldade de expansão, né? Às vezes eles vêm carregados com algumas crenças em determinadas linhas de pesquisa, determinados pensadores e criadores, que isso acaba dificultando um pouco esse entendimento de uma abrangência, porque se você pensa, são 2.000 sessões por ano, há uma variedade em termos de linhas de pesquisa, de trajetórias das companhias, de geografias, de epidermes, de sotaques, que é relativamente grande. Então, acho que um pouco de encontro ao que a Michele coloca, o corpo de curadores do Sesc, curadores, programadores, ele de fato ele tem esse perfil de reunir sim o pensamento, a reflexão, a inquietação com a linguagem, aliada sim a elementos de produção. Então, eu mesmo nessa trajetória de 8 anos de Sesc já fiz de tudo, assim, de organizar a camarim, até levar a cadeira nas costas, até discutir com o Zé Celso, até tirar a Cibele Forjá às 3 horas da manhã do galpão do Sesc Pompeia. Então, e, de fato, essa formação, essa bagagem cultural que o Sesc proporciona no dia a dia, na relação com os criadores, é essencial. Né? E, inclusive, na construção da curadoria, e é muito interessante ouvir as mazelas, as dificuldades, as queixas, as reflexões dos críticos, porque os curadores passam por por um cenário muito semelhante. A necessidade de escuta e de relação com muitas vozes, com muitos protagonistas. O Sesc é uma entidade, é uma instituição patronal, né, vinculada a um empresariado do comércio de serviços. Então, nós nos relacionamos no dia a dia, né, nessa curadoria que eu chamei curadoria do prosaico, ou curadoria do cotidiano, ou curadoria do dia a dia, enfim, que seria um 4º eixo curatorial dentro da dinâmica do Sesc. A gente se relaciona com a vizinhança, acho que o Vitor está aqui, ele teve uma experiência com vizinhança no Sesc Consolação. Depois a gente conta lá fora qual foi a experiência. Não é nada impróprio, gente. Mas com a imprensa, com o setor público, com a classe artística essencial. O Mirada ele começou em 2000, nós estamos em 2010. E a classe artística de Santos é uma classe extremamente articulada, né? Plínio Marcos, o Lube, do Grupo 19, enfim, grandes figuras do
do teatro nasceram em Santos. E já tinham o Festa, que é um festival, talvez é um dos festivais mais antigos de teatro do Brasil. E houve uma necessidade de uma articulação, um diálogo com a classe artística local, que num primeiro momento estranhou a presença do SESC, fazendo um festival internacional de grande abrangência, trazendo nomes referenciais dos festivais internacionais, se isso não acabaria entrando em choque com a realização do Festa. E o que nós percebemos, e não só no festival, no Mirada, é que há uma necessidade salutar, essencial, a primeira instância é estabelecer esse diálogo com a classe artística e conforme a Jane do Sesc Rio Grande do Sul falou, com o espectador. Aliás, é uma pena que a moça que fez a pergunta do espectador não esteja aqui, né? Cadê ela? Não está aqui, né? Ah, tá. Você é representante dela? Não. Ah, você é filho dela. Não, porque essa questão do espectador é bem interessante de ser mencionada, porque nós temos um instrumento no SESC que chama Fale Conosco. Eu não sei se os outros regionais têm esse instrumento. E aí, em duas ocasiões, e acho que é interessante só pegar um pouco o gancho do que o Wellington falou, de fato, a gente tem que estabelecer essa empatia, essa alteridade com o espectador, mas não podemos, né, entrar na chave do agrado a esse espectador, até porque o público é formado por um contingente de pessoas, né, com seus desejos, com suas contradições, enfim. E aí, uma vez, nós recebemos e nós respondemos, os curadores respondem essas mensagens dos espectadores, e é, de fato, uma forma de fazer um levantamento do que se pensa da programação do SESC. Embora os elogios cheguem pouco. Mas, uma vez, uma pessoa escreveu falando assim, a programação do SESC é extremamente comunista. Eu falei, nossa, gente, né? Bom... E aí uma outra falou assim, por que vocês não fazem teatro evangélico, já que vocês recebem obras com manifestação afrodescendente, enfim. Então, são dois exemplos, assim, até de uma certa banalidade, mas que evidenciam como a gente precisa, de fato, estabelecer essa relação com esses múltiplos protagonistas, né? Bom, tem tempo ainda? Nossa... Dá para constituir o mundo com 12 minutos, né? Bom, aí aqui, só usando esses exemplos dos projetos, eu acho que a curadoria é essencialmente o exercício de estar no hoje, né? Acompanhando o calor da hora. É uma espécie de... Eu sinceramente acredito nisso, assim, é um espelhamento, né? Quase o teatro e seu duplo mesmo, né? Eu acho que o duplo seria, assim, o curador, o crítico, o espectador, o produtor. Então, eu faço essa analogia. E nos projetos de 2016, claro que seguindo esse momento extremamente turbulento do país, para dizer, enfim, amenizar um pouco quais seriam as palavras, né, para definir esse momento político, sociopolítico do país, nós recebemos vários projetos que discutiam a gênese dessa derrocada do sistema político atual, enfim. Então, tem desde os Cenas Insurgentes, que é com o pessoal do Teatro de Narradores, que eles fazem uma discussão dessa questão aí do monólogo como algo de expressão da individualidade, desse momento de necessidade de entendimento do coletivo em perspectiva ao indivíduo, até o Arte Substantivo Feminino, que aconteceu no Sesc Belenzinho, que foi uma programação que reuniu o lugar da mulher dentro do mulher no protagonismo da criação e da presença na cena. Esse projeto aconteceu no começo do ano. Aí entra um pouco o Garrincha, é um projeto internacional, mas aí tem o Trilogia Abnegação, que são os colegas do Tablado de Arroá, que eles fazem, eu não sei quem conseguiu ver esse espetáculo, mas eles discutem a gênese
da esquerda no Brasil, desde do ápice até o que aconteceu recentemente, né? Acho que valeria a pena até estender nessas últimas eleições municipais. E também, por exemplo, o Ficha Técnica, que é um projeto que destrincha o modus operandi da criação, recupera trabalhos e aí elenca o que é mais significativo na criação e aí promove workshops, oficinas, discussões, enfim, e trazendo para dar uma sobrevida ao espetáculo, né? A gente percebe que às vezes existe uma efemeridade, né, entre os grupos teatrais. E esse projeto que é bem interessante, que também um pouco estendendo o que a colega colocou sobre o espectador, que é o pessoal, as meninas do Povo em Pé, elas criaram um projeto na perspectiva da relação da obra com o espectador, com a fruição. E agora o que é participar. Acho que tem até depois acho que valeria a pena conversar com o Dubate. É um projeto bastante instigante e que coloca o espectador como alvo aí das discussões da fruição, da recepção, da alteridade, enfim. É um projeto que aconteceu recentemente no Sesc Belenzinho. Bom, eu não vou entrar em todos os projetos, mas aqui acho que vale a pena mencionar um momento que foi bastante histórico dentro do Sesc neste ano, que foi a reencenação das vacantes do Teatro Oficina no Sesc Pompeia. E eles agora estão em cartaz no Teatro Oficina. O Sesc sempre tem aí estabelecido um diálogo bastante fortalecido com a Oficina, que a gente tem o CPT, né, o Centro de Pesquisa Teatral com Antunes Filho. O Oficina está constantemente na programação do Sesc. Então, esses grupos aí que discutem a linguagem teatral e o Brasil, né, se cruzando há tanto tempo, de forma tão intensa e importante, né, estão na programação do Sesc também. E, bom, aí tem as temporadas, que eu acho que não valeria a pena entrar muito nos pormenores das temporadas, né? A gente tem aqui alguns destaques, começando por essa imagem impressionante do Caranguejo Overdrive, daquela companhia do Rio. Mas, enfim, tem percebendo aqui, né? Enfim, acho que a maioria aqui não conseguiu ver todos os espetáculos, mas tem aqui uma diversidade também que é uma proposta do Sesc, né? Então, por isso que a gente essa ênfase também num corpo curatorial bastante diverso. Para vocês terem ideia, tem colegas formados em farmácia trabalhando na programação do Sesc, e são pessoas extremamente competentes e, enfim, vinculadas aí o que tem de mais instigante, inquietante na discussão das artes cênicas atualmente. Com o infantil, acho que só um pequeno parênteses mesmo com relação ao infantil. O que nós observamos é que isso é interessante mencionar, porque isso acontece com adulto também em menor grau. No infantil, quando o Sesc começou a programar com regularidade o infantil, criou-se um mercado da criação de obras para criança. E o que nós percebemos que, como não houve, e aí é uma meia-culpa, uma autocrítica da instituição, que a gente exerce muito isso, né, esse lugar do posicionamento, enfim, de entender onde poderíamos melhorar, mas não houve um planejamento nesse estímulo à criação de obras infantis. Então, num primeiro momento, houve uma enxurrada de propostas, enfim, com aspectos extremamente moralistas e de um lugar comum na relação da criança como uma espécie de ser incompleto, né? Então, a gente, de fato, fez uma revisão e agora há, por exemplo, uma demanda na primeira infância. Agora também surge uma demanda no teatro para jovens. Então, a necessidade, por isso que nós formamos grupos de estudos para entender de forma antecipada quais são essas proposições dos criadores, para depois partir para o acréscimo dessas obras dentro da programação regular do Sesc. Os internacionais, eu acho que a MIT, de fato, ocupou... A MIT e o Mirada, né, são os responsáveis pela a maior parte de programação dos internacionais do Sesc. E aqui eu acho que vale a pena reforçar
algo que eu considero bastante crucial, que é a relação que o Mirada tem estabelecido com a crítica desde a sua gênese. Isso foi intensificado, fortalecido na segunda e na terceira edição, e acho que chegou no seu ápice na edição de setembro. Eu acho que sim, estimulados pelo que a MIT realizou, mas mesmo antes o SESC já tinha entendido essa necessidade de trazer a crítica, trazer a academia, trazer os grupos de espectadores para essa discussão mais ampla, porque de fato nós não acreditamos no curador hegemônico, né? Como já houve muitos momentos dentro da prática teatral no Brasil, né? Teve a era dos encenadores, a era do processo colaborativo, a era dos monólogos, enfim. No SESC, nós enfatizamos a necessidade da curadoria colaborativa ou compartilhada, enfim. No grupo curatorial, por exemplo, do Mirada, são 8 pessoas. E, às vezes, é difícil, sim, chegar em consensos, né? Embora nós consideramos que os consensos são ilusórios, né? Então, é uma negociação, né? Você está num grupo curatorial. Até ia brincar que eu não ia passar PowerPoint, porque minha subjetividade não cabe no PowerPoint, né? Mas, enfim, acabou. E tanto que eu nem usei o PowerPoint. Mas, enfim, só para entender que a curadoria não se faz de um lugar do Olimpo, né? O curador ele não está acima, né? O curador ele tem que ter quase tentáculos, né? Tem que ser quase um curador torcicolo, né? Ele tem que olhar para todos os lados, e isso é o que nós buscamos exercitar aí no dia a dia, que é essa curadoria do ano, né? De 59 temporadas, de 2.000 sessões. Nessa curadoria, nesses diálogos com os festivais já consolidados, entendendo, sim, também as especificidades, as particularidades de um festival como a MIT, ou como o Festival de Porto Alegre, ou o Festival de Porto Alegre em Cena, ou o Festival de Teatro de Curitiba, perdão. E também entendendo que essa composição de espectador, curador e crítico formam um corpus, né? E é nisso que o SESC, de fato, acredita para estabelecer esse processo aí de curadoria. Aí tem algumas informações, acho que isso valeria então a pena, Soraya, só no finalzinho. Que, como eu falei, né, existe essa questão da autocrítica que a gente exerce com regularidade e... Um pouco mais, por favor. Aqui tem um pouco histórico de formação, que nós fazemos encontros com os técnicos do SESC com alguma regularidade. Recentemente nós discutimos a performatividade, chamamos Luiz Fernando Ramos. Aqui tem um ponto crucial, importante de ser discutido, inclusive porque estamos em Curitiba, né? Em Curitiba, dentro dessa grande pizza aqui, o Paraná está com 4%, né, no montante de temporadas. O grosso, obviamente, é São Paulo e, em segundo lugar, o Rio de Janeiro. Há dificuldade de trazer companhias de fora de São Paulo. As pessoas falam, nossa, mas São Paulo, né, tem um orçamento aí, né, relativamente alto, mas a gente tem, de fato, buscado essa aproximação, essa prospecção, esse exercício de uma curadoria em loco, compartilhada. O que nós fazemos também, acho que é bem importante dizer, em São Paulo, inclusive, claro que aí é uma questão de logística, de conveniência, mas a gente acompanha, tenta, pelo menos, acompanhar todas as gêneses, todas as fases de desenvolvimento do projeto, desde a gênese, desde o primeiro telefonema até o ensaio, o desenvolvimento do projeto, a conclusão da negociação, depois a gente vai ver o ensaio também. Então, esse é um modelo ideal que a gente, de certa forma, conseguiu aplicar aí nos últimos 5, 6 anos
e tem surtido bons resultados. Desses projetos, por exemplo, o Tablado de Arruá, com a trilogia Abnegação, o Latão também, nós temos estabelecido um lugar mais horizontal na relação com os grupos, com as companhias, com os criadores, no desejo mesmo de promover um diálogo, né? Muitas vezes as companhias chegam com um projeto extremamente pronto, e aí a gente vai destrinchar com a companhia esse projeto e tentar, enfim, criar aspectos aí mais abrangentes, expandir, porque de fato acreditamos num curador dialógico, uma crítica curador dialógico, e só por fim mesmo citar dois exemplos, além já citei, que é essa questão da crítica inserida dentro do contexto de discussão, de formação, de reflexão, de pensamento da programação. E o que aconteceu com o Leite Derramado, né? O Wellington, ele adiantou um pouco, eu falaria isso, queria até fazer uma surpresa para ele, mas alguém perguntou, mas de fato a gente tem percebido que esse procedimento da entrega de um processo aí, de um material que acompanha o desenvolvimento de uma obra, gera inclusive eu tenho até entregado para as pessoas, falei, vocês viram esse material? E tenho feito quase feito entregado mesmo, entregue os panfletos. Mas de fato é importante tornar essa fruição mais perene, né? E esse tipo de material, desse crítico comprometido, foi uma primeira experiência, nós ficamos um pouco inseguros, né? Mas entendendo a proposta, o encenador que o Roberto Alvim e todas as peculiaridades da criação, né? Da adaptação, que eu não diria que a adaptação, a recriação do Leite Derramado que o Alvim e o Clube Noir promoveram, de fato se percebe a necessidade de ter esse material aí anexo e dialogando com o material gráfico, dialogando com a obra, dialogando com os curadores. Uma pena só que eu, infelizmente, esqueci de trazer esse material, mas quem quiser, tiver interesse, a gente manda pelo correio, enfim. Que é um material muito rico e que, de fato, concordo com o Wellington, eu sinto uma isenção na escrita desse material e acho que isso é muito salutar e pode ser utilizado aí também, replicado para outras temporadas, porque essa espécie de crítico, desse curador e crítico que acompanham aí o desenvolvimento de um projeto, para mim é onde existe aí a possibilidade de alguma forma de reverter essa crise da crítica, né, que alguns pontuaram, né, que a crítica não mude só de suporte, né, do jornal para a internet, mas que de fato se promova um diálogo com o espectador naquele momento da fruição ou pós-fruição, enfim. Eu acho que esse é um caminho aí possível e torço que seja efetivo. E agradeço, de fato, aqui a acolhida de todos. Está sendo, né, bastante proveitoso ouvi-las. Bom, gente, como vocês viram, a minha função aqui na mesa foi um pouco de guardiã do tempo. E assim eu continuarei aqui na relação com vocês. Então, eu vou fazer um pacto com a plateia. Queria que todo mundo... A gente vai tentar contemplar as dúvidas e os interesses de todos, mas que as perguntas sejam bastante objetivas para que a gente possa abrir aqui a discussão para o maior número de pessoas. Tá? Então, quem quiser ter alguma questão para os nossos convidados, eu vi que o Fábio já levantou a mãozinha ali. Então, se você puder, Mari, já ir levando o microfone ali para o Fábio para a gente ganhar tempo. Dani, Patrick. Dani Schenck. E à medida que a gente for, enfim, se alguém quiser também continuar perguntando, é só levantar a mão que eu coloco aqui, tá bom? Obrigada. Bom, sou o Fábio, de Porto Alegre. Minha pergunta é sobre essa questão do discurso crítico, né, dos curadores.
Acho que no vídeo que a Michelle trouxe aparece um pouco essa questão de dois modelos, pelo menos dois modelos de curadoria, no qual se tem um festival com apenas uma coleção de bons espetáculos, e em outro modelo se tem um conceito, um discurso crítico, digamos assim, nessa curadoria. E eu sou um entusiasta desse modelo em que há um discurso crítico, me parece que é um caminho muito interessante, mas eu trago também uma interrogação, que é o seguinte: o quanto ou como esse discurso crítico chega aos espectadores. Porque se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com a curadoria em artes visuais, entre aspas, é muito fácil tu dar conta de toda uma exposição como espectador. Você percorre a exposição, consegue apreciar esse discurso crítico e verificar na prática. Mesmo numa Bienal, tem bastante tempo para percorrer as exposições. Já num festival, pensando num festival com vários espetáculos, nem sempre o espectador consegue dar conta de tudo aquilo. Frequentemente, a experiência é de ver alguns poucos espetáculos, e mesmo a gente que cobre festivais não dá conta de tudo, né? Então, como o quanto e como que esse discurso crítico chega aos espectadores. E uma outra pergunta se é necessariamente desejável que haja esse discurso crítico, e se a gente não poderia haver um bom festival em que não tem um discurso crítico muito claro. Eu penso, por exemplo, no Festival Palco Giratório, pelo menos o de Porto Alegre, que eu acompanho, nem sempre tem um conceito a cada ano, mas frequentemente, quase sempre, é muito bom. Interessante você ter falado sobre isso, porque justamente uma das coisas que eu esqueci de mencionar justamente, no caso do Mirada, não existe um conceito a priori. O que nós percebemos é que a partir da seleção das obras se dispara assuntos e não o contrário. Então a gente tem buscado uma inversão desses tempos. Não é eu concordo muito com o que o Tó coloca, né? Eu acho que é extremamente reducionista você partir de um tema enfim, que norteia todo um apanhado de obras, inclusive porque há uma multiplicidade nesses discursos, né? E quando a obra chega para o espectador, eu concordo com você também. Eu acho que existe aí uma lacuna, um hiato, que alguns festivais buscam aí quase de uma forma autoritária impor determinados conceitos que o público não, que é quase um sistema de imposição, né, do seu olhar para a obra. Acho que vale a pena citar, por exemplo, o 4 do Rodrigo Garcia, que foi o espetáculo de abertura do Mirada neste ano, que eu ouvi múltiplas leituras sobre as questões-chave da obra. Então, eu acho bastante arriscado, e a gente tem buscado um pouco partir da seleção das questões de reflexão, quais são os assuntos, mas isso não é algo determinante para a composição dos festivais. E assim, só para falar, né, de uma pessoa que esteve na curadoria do Palco Giratório, eu acho que é impossível chegar a esse denominador comum numa curadoria com pessoas de diferentes cidades, diferentes experiências, diferentes formações, diferentes sotaques, impressões sobre o Brasil, sobre a linguagem, e eu acho isso bastante salutar, por isso que eu considero o Palco Giratório um case de curadoria. Só deixar claro assim que o conceito, ele não quer dizer que é uma temática, né? O conceito crítico, ele pode se dar de diversas formas. E isso que tu falou das artes visuais, a gente poderia dizer que uma exposição poderia ser comparada com uma mostra e um festival com uma Bienal, por exemplo, né? Em termos de espaço, de tempo de duração que o espectador tem para visualizar, né, a obra, e acho que por isso que funciona tão bem na MIT, né, porque o Araújo faz essa opção de poucos espetáculos. Eu não tenho uma resposta para um festival grande, como, enfim, até mesmo um Palco Giratório com 40,
dependendo, né? Lá em Porto Alegre, uns 40, 50 espetáculos. São 20 espetáculos circulando. Não, no Palco Giratório RS. Ah, no Festival Palco Giratório. No Festival Palco Giratório. Mas eu acredito que também a curadoria ela se dá de várias formas. Às vezes, o curador ele acha um discurso a partir do que já está posto. E, às vezes, ele constrói um discurso e busca esses espetáculos. E também, até o Tó compara muito a profissão de um curador com a de um diretor de teatro, né? Então, tu lida muito também com a questão da improvisação. Por exemplo, na MIT, vai aparecendo alguns assuntos e o Tó vai propondo essa relação. Teve um ano que teve, sei lá, o Senhorita Júlia. Então, um dos eixos da MIT era a literatura para o teatro, mas também era o uso do cinema, né, pelo teatro. E esse espetáculo ele estava nesses dois núcleos vibratórios, que ele chama. E, assim, tinha vários outros núcleos que dialogavam. Então, não é algo temático engessado, mas sim um conceito. E eu acho que o SESC, quando eu fiz a minha fala, né, eu me referi à maioria dos festivais que acontecem. Acho que o SESC é uma exceção dentro dos festivais, até pelo aporte orçamentário, pela pluralidade. Então, são outras questões. Não sei se eu respondi. Eu queria complementar só uma coisa, assim, um perigo, às vezes, de um conceito muito fechado e de uma forçação de barra, que, às vezes, o curador ele pega utiliza as obras, que são os espetáculos, para criar uma obra dele, que é a obra... são os espetáculos, entende? Então, assim, parece que o conceito dele já é uma obra maior do que as que estão sendo apresentadas. Então, esse é um cuidado e um medo grande que eu tenho com relação a isso. E por isso que é importante também. Só complementar. Isso é algo que acontece, né, nas artes visuais, né? A questão de autoria na curadoria. Que isso não acontece, digamos assim, efetivamente na curadoria em artes cênicas. Muitas vezes tu vai para uma exposição não por conta do artista, mas por conta do curador, né? Então, há isso, mas há também, por exemplo, a Cecília Salles, ela fala do processo criativo do curador. Então, ela também vê uma questão de autoria nessa curadoria. Ela fala do processo criativo do curador em artes cênicas. Então, são questões que, por exemplo, no campo das artes visuais estão já mais latentes e de outras formas. Já tem essa discussão de autoria, enfim, que é diferente da discussão que tem nas artes cênicas, até pelo teatro ser uma arte mais coletiva, enfim. Só um comentário breve, assim, porque... eu acho que assim, a curadoria é uma atividade crítica, né? Para mim as coisas estão muito coladas, não consigo nem pensar separadamente, é quase redundante falar isso para mim. Mas eu achei uma coisa muito interessante das falas de vocês, assim, que se a gente pensar como se dá a atividade crítica na atividade curatorial e das falas de vocês me pareceu interessante vocês enfatizarem quem são os seus interlocutores, né? Com quem vocês fazem curadoria, né? Isso o SESC, por ser uma instituição, né? Fazer a curadoria, pensar a programação, pensar as suas atividades com a vizinhança, com, né, as outras instituições, com a própria instituição, né? Que deve ser uma coisa meio pesada. E o fato da Paula ter falado de que faz o festival com a cidade, né? Que acho que é uma atitude crítica, política, muito determinante, né? Isso de ter... Porque parece óbvio, mas não é, né? E eu achei isso bem interessante, assim, que uma atitude crítica da curadoria é pensar com quem eu faço. Com quem eu faço. Não é para que espectador eu faço, mas quem é que está do meu lado quando eu penso nessa curadoria, né? Achei isso bem interessante, assim, a forma como vocês colocaram isso. Então, não é uma pergunta, é só um comentário. Smiley.
Rodrigo, bem pontual. Você falou sobre os curadores, né, no SESC, que é um grupo bem heterogêneo. E o que eu queria te perguntar é se você acha que a especialização é necessariamente uma limitação. Porque o mundo, quer dizer, eu acho que não é de hoje, o mundo nos diz que sim, né? O mundo diz que a gente tem que jogar nas 11 e, num certo sentido, até, de certa maneira, nós aqui resistimos a isso quando vamos fazer mestrado, doutorado, buscando uma verticalização, buscando uma especialização. E você falou também um pouquinho da sua formação, quer dizer, que você não seria exatamente um especialista, quer dizer, não é, mas na medida em que você está pensando teatro, indo aos festivais nacionais e internacionais, então acho que você também vem verticalizando em teatro. Eu queria que você falasse só um pouquinho mais sobre essa questão da especialização como limitação. Olha, Daniel, sinceramente eu não acho que é uma limitação. O que nós consideramos que poderia ser limitante é um grupo exclusivo de especialistas. Trazer esse olhar plural de pessoas com formações distintas, para nós é algo extremamente bem-vindo, necessário e agregador. Então, não há uma exclusão, pelo contrário, há sim pessoas formadas em artes cênicas, teatro, dança, enfim. Só que é uma proposta mesmo institucional que esse corpo de curadores seja dinâmico, múltiplo e que também ele consiga transitar pelas outras linguagens. Agora, eu concordo com você. Acho que também esse conceito um pouco dilatado de especialista, né? Eu seria um especialista, como eu disse no início da fala, né? Empírico, assim. Eu não abandonei meu lado espectador. Né? Eu não abandono o meu lado de exercício da crítica, eu escrevo também. Eu não abandono o lugar do produtor. Então, eu acho que quando a gente menciona essa dificuldade de um especialista, é alguém que sai da universidade achando que a curadoria é o exercício da criação livre, que ele só vai criar, que ele só vai pensar, que ele só vai refletir e que ele não vai ter que lidar com planilhas, com diálogos com secretários de cultura, com a vizinhança que se queixa do barulho do espetáculo, com alguém que questiona aí a crença religiosa dos programadores da instituição. Então, não é nada contrário à figura do especialista, desde que esse especialista ele se relacione bem com os não especialistas, né? Eu lembro que até eu fiz na minha trabalho de conclusão de curso na especialização foi uma comparação na área de cinema, porque o meu coração é o tríptico, né? Cinema, teatro e artes visuais. E aí eu fazia uma análise comparativa entre textos de críticos de cinema e textos de o que eu chamei na época, eu nem sei se hoje eu utilizaria esse termo, de não especialistas. Eu lembro que na época o Contardo Caligares escrevia muito na sua coluna sobre questões aí da psicanálise, do comportamento humano, enfim, utilizando o cinema como ponto disparador, né, das suas reflexões. E isso me deixou, não só o Contardo, mas várias outras pessoas, o próprio Vladimir, enfim. Então, para mim, eu acho que é um pouco essa crítica valorativa, essa crítica eu concordo com a Dani também, eu acho que eu não consigo dissociar o crítico do curador. Essa crítica que fica muito vinculada ao virtuosismo, essa crítica que não consegue ensimesmada, essa crítica de olhar para o umbigo, eu coloco todas essas características como maléficas para um curador aí no exercício do dia a dia, enfim. Porque é isso, a gente tem muito exercício do dia a dia também. Não sei se eu respondi. Boa tarde, Luciana Armagnoli. Também queria só acrescentar um pouco para essa conversa. Quando o Fábio falou, ele falou da não necessidade
de haver um discurso crítico. E aí eu só queria, talvez, fazer de novo a diferenciação, reforçar, a Michelle falou, a Dani falou, mas que não é a mesma coisa a ideia de um discurso crítico da ideia de um conceito. E, por sua vez, o conceito não quer dizer tema, né? Quando a gente diz que curadoria e crítica estão intimamente relacionadas, tem a ver com um pensamento, uma reflexão a respeito do fazer, a respeito de tudo que está implicado no espetáculo, esteticamente, socialmente, economicamente, né? Porque é esse lugar da reflexão que a gente entende como crítica. Tanto que a gente entende também o outro lado, né? Na crítica, no exercício da crítica, existe um exercício de curadoria permanente nas escolhas. Ontem foi se questionado sobre o que escrever, como se decide sobre o que escrever. Existe uma dimensão de curadoria nesse lugar do exercício da crítica. E quanto mais a gente compreender que existe um lugar de crítica no exercício do curador e de crítica no exercício do artista, mais a gente vai entender como todas essas dimensões estão integradas, a gente vai poder se relacionar, discutir e ter um meio teatral mais forte, meio artístico mais forte. Também é só uma colocação. Assina embaixo. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Delcio Mostácio. Eu creio que a gente não está falando exatamente da mesma coisa aqui, não é? Nós pudemos perceber vários modelos, digamos assim, de festival, que não, me parece que não existem pontos de coincidência, né? Não existem pontos de comparação entre eles, dadas as várias estruturas que eles possuem e dadas também as grandes diferenças na sua organização. Você falar do palco giratório como um festival integrado dentro de uma estrutura como a do SESC, não tem nenhuma equivalência com qualquer outro festival, como é o caso do Recife, ou até como é o caso da MIT e outros, né? Ou seja, são estruturas completamente diferentes que existem. E eu acho que ficou claro para todo mundo, a partir da primeira exposição, como existem vários festivais no Brasil, não é? E cada um deles, digamos assim, segue um padrão, segue um modelo, não só em função das suas peculiaridades locais, cidades onde são apresentados, não é? Com a sua infraestrutura específica e tal, mas também as entidades que eventualmente possam estar fornecendo apoio, não é? Mas também certos interesses do próprio festival, quer dizer, para onde ele se volta, não é? O que ele prioriza ou deixa de priorizar. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que eu acho que é preciso se levar em consideração para se dimensionar qual é a possibilidade da crítica intervir dentro de cada um desses festivais. Quer dizer, que espaço se reserva à crítica em cada um deles. Essa seria uma primeira, talvez, indagação importante de se pensar. A outra, quando se fala em curador para um desses festivais, pensar um pouco qual é a formação crítica desse curador. Quer dizer, a que tipo de discurso crítico ele está vinculado, a que tipo de ação crítica ele está vinculado, né? Porque não se trata de uma crítica nesse caso. É claro que é uma operação crítica, é uma atividade de crítico, mas que se exerce numa dimensão completamente diferente daquela que a gente possa dimensionar, por exemplo, da crítica jornalística, da crítica da imprensa, ou qualquer coisa que valha, não é? Ou seja, não se trata da manifestação de uma opinião ou de uma apreciação a respeito de uma determinada obra, mas muito mais que isso. Trata-se de verdadeiros raciocínios críticos, o estabelecimento de certas linhas, não é, de pensamento, ou de estabelecimento de relações onde elas antes não estavam. É só pelo pensamento do curador que se pode armar uma determinada proposição daquilo que no nível da empiria se mostra diversificado. Então, eu acho que essas questões
precisariam ocupar um espaço um pouco maior dentro dessa própria estrutura dos festivais, entendem? Quer dizer, desenvolver o próprio pensamento curatorial, não é? Que ainda nós não temos, não é? Até o próprio pensamento crítico ainda é um tanto quanto incipiente, né? Nós estamos aqui tentando criar uma associação e tal, a duras penas, não é? E sabemos como é difícil, mas, ou seja, esse pensamento, e aí então é uma sugestão que eu faço para vocês que estão ligados a esses festivais, não é? Pensarem um pouco também nesse aspecto de abrir um espaço, não é? Para que se possa pensar o próprio festival no seu sentido curatorial, quer dizer, nesse seu sentido de um pensamento público, quer dizer, é uma crítica que se faz em público, né? Diferentemente da outra que se faz digamos assim, no escritório ou numa redação. Essa não, essa é uma atividade aberta, não é? Essa é uma atividade que se dá ao ar livre, na ágora, digamos assim. E é nesse sentido que me parece que pode ser interessante dimensionar um espaço para que isso possa ocorrer. Não, eu acho extremamente importante, eu acho que sim, acho que o crítico ele vai colocar uma lupa e dar sentido para algumas obras que antes, sem aproximação delas, teriam um outro sentido. Então, isso é fundamental. E sim, isso é uma questão que, pelo menos, eu tento levantar em Porto Alegre. Até uma parte desse vídeo foi gravada em um debate que eu realizei dentro do SESC, colocando os 3 curadores, os principais curadores de Porto Alegre, juntos para dialogarem e para conversarem sobre esse pensamento crítico da curadoria, que, no caso, era o SESC, o Porto Alegre em Cena e o Festival de Teatro de Rua. Mas acho cada vez mais necessário haver, sim, esse debate. Mas, como tu mesmo mencionaste, é muito incipiente até a própria questão dessa nova crítica, né? Então, a curadoria ainda está muito em formação, né, esse campo, mas é extremamente necessário. Eu acho que a gente tem que ouvir muito as pessoas depois de cada festival, sabe? Eu acho isso muito importante, assim, porque você tem uma resposta prática do que você pensou para o festival, né? Se você teve esse respaldo. Então, às vezes, não com um conceito estabelecido ou pré-estabelecido, mas de uma forma geral. Então, às vezes, você atingiu o que você pensou em parte, totalmente, qual foi o entendimento. Então, eu acho que é importante a escuta também para essa criação conjunta, sabe? O que você falou, eu acho que realmente é nesse sentido também. Bem rapidamente, só para complementar, nos festivais recentes do SESC, nós promovemos, sim, esse espaço de abertura e de exercício aí da alteridade para ouvir os espectadores sobre a composição da curadoria, o formato do festival, principalmente nesse Festival Nacional de Teatro de Presidente Prudente, que há aí uma cisão entre a classe artística e a Secretaria de Cultura. Nós chamamos a classe artística após o festival para discutir as impressões, enfim, e no Mirada também. Mas ainda há algo a se desenvolver, uma criação de um formato, enfim, para tornar isso mais recorrente. Gente, agora é o Rui, aqui embaixo, Mari. E aí a gente vai encerrar com o Vitor, porque a gente tem mais uma mesa pela frente, né? A gente tem um coffee break, um lançamento, uma mesa, e se a gente for prolongando, a gente vai atrasando todas as atividades, tá bom? Muito boa tarde, eu vou ser muito, muito breve. Era só um pedido de satisfação e uma curiosidade para o Rodrigo em particular. Falava que acompanhou os espetáculos desde o telefonema até o momento da estreia. E estava de perguntar que tipo de acompanhamento ou de intervenção é feita. Bom, o primeiro passo, de fato, com o recebimento do projeto, essa primeira leitura em termos de temática, do histórico da companhia. Claro que nós não pedimos, nós não exercitamos isso com todos os projetos, porque seria totalmente inviável. Em média, por mês, o SESC
o SESC recebe anualmente, nós fizemos um levantamento, cerca de 500 projetos por ano. Então, é um volume aí bastante difícil. Mas o que nós consideramos, como existe esse corpo técnico bastante heterogêneo, uma forma de aproximar o técnico da linguagem é colocá-lo em diálogo com o criador nesses diferentes momentos aí da criação artística. Isso surtiu resultados bastante satisfatórios. Então, ou uma leitura encenada, ou um ensaio, e aí a gente pede a dramaturgia, cada vez mais a dramaturgia tem se tornado algo importante também nesse momento de análise, de acompanhamento aí do transcorrer, né, da criação de um projeto, porque a gente percebe, isso assim é um comentário comum dos criadores, que não existem interlocutores, mesmo numa cidade tão gigantesca, enfim, como São Paulo, mas há pouco diálogo. E, de certa forma, nós nos colocamos nesse lugar do diálogo. É óbvio que a gente entende também que existe um desejo da companhia, do grupo, enfim, de emplacar a temporada numa instituição como o SESC São Paulo. Então, é um cuidado bastante exercitado no dia a dia, de não criar uma expectativa também, de se colocar no lugar da testemunha, do quase um voyeur, uma mistura de voyeurismo com exercitar esse olhar, essa mirada, né? Não à toa nosso festival chama Mirada, né? E aí, vendo esse desenvolvimento de projeto, a gente busca, na maioria das vezes, não interferir, né? A gente não interfere, na verdade, é um acompanhamento mais silencioso, mas, eventualmente, alguns encenadores, eu vou contar também um caso do Alvinho, o Alvinho já chegou a perguntar elenco para nós, porque nós frequentamos muito teatro, a gente tem esse diálogo com a classe artística, enfim. E essa proximidade eu acho que é essencial. Eu não consigo vislumbrar um trabalho de curadoria sem essa proximidade com os criadores e também com o espectador. Quando eu trabalhava no SESC Pompeia, para mim o momento mais incrível era o pós-espetáculo, ver a reação daquelas pessoas. Eu gostava muito de acompanhar a entrada e a saída do público, perceber as reações, os gestos, os comentários. Para mim era um exercício assim fascinante. Enfim, não sei se eu respondi. E você, Rui? Boa tarde, meu nome é Vitor. Achei interessante ir caminhando para esse lugar, né? O que reverberações um festival tem na sua localidade, né? De uma certa forma, é para isso que a gente está encaminhando. Eu também vim do Festa, são 58 edições lá do Festa, eu comecei a fazer teatro lá, já ajudei. A classe artística tomava posse mesmo do festival e mobilizava muito a cidade, né? Então, dentro dessa coisa da reverberação, e a gente falou também do conceito curatorial. Como é que a localidade influencia o conceito curatorial? Então, por exemplo, se o festival acontece em Londrina, de que forma que a geografia de Londrina, a especificidade de Londrina influencia aquele festival? E assim por diante, né? Assim, pensando na sua gama de espectadores, mas também da sua classe artística, né? Então, se o local faz parte do pensamento curatorial, e como que isso reverbera? Se não faz, deveria fazer, né? Eu acho que, desde o início, ali na minha colocação, naquela figura, né, tem a figura do festival, que aponta para a questão do território, né? Então, os festivais, ainda mais com essa crise dos festivais, que foi aqui mencionada, cada vez ele tem que fazer mais sentido para a sua cidade, para as pessoas que moram e habitam essa cidade. E, por exemplo, o Cena Contemporânea, ele vai ser criado em um contexto em que Brasília, por exemplo, é uma cidade jovem e que não ia quase espetáculos para lá. Então, é uma necessidade da cidade de ver os espetáculos, então se forma um festival. Então, para mim, é fundamental que o festival converse com a cidade, mas nem todos os festivais isso acontece. E eu acho que isso é uma das soluções para essa crise dos festivais, eles cada vez mais se aproximarem do seu próprio público.
Lá em Recife, como eu tinha falado com os festivais, acontece muito isso, a necessidade de espetáculos, de se ver espetáculos de fora, e numa época que se começou a fazer isso, quando a circulação era muito pouca. Né? A gente passou muito tempo sem circulação, agora que tem editais, quer dizer, tinham editais de circulação melhores então, e maiores. E aí, isso é um atrativo também, né? Assim, essa necessidade. E o outro aspecto do território em si também é a facilidade que aquele local tem de atrair. Por exemplo, em Recife, um festival em Recife, no verão, para a gente, no mês de janeiro, o que é para a produção? Para a produção a Secretaria da Fazenda está fechada, a Lei Rouanet foi até dezembro, então você teve que esperar até dezembro, porque as empresas iam decidir até dezembro se tinham ou não Rouanet, então em cima da hora. Então, a Secretaria da Fazenda é fechada, só abre no final de fevereiro, você só começa a receber dinheiro em março, os grupos têm que esperar, os preços das passagens aéreas triplicam, os hotéis ficam muito mais caros, né? Então, os restaurantes também, e esse é o lado da produção, e que a gente insiste e não pode sair do mês que a gente possa fazer março de grandes espetáculos no mês de janeiro. Né? Então, mas, por outro lado, tem grupos que, por exemplo, grupos internacionais que querem ir e, às vezes, fazem proposta 1/3 do cachê, porque eles querem estar de férias e eles querem aproveitar a passagem aérea para tirar férias nas praias do Nordeste. Isso é uma realidade, entendeu? Então, por exemplo, os grupos fazem uma negociação muito melhor do que fazem nos outros festivais e tem grupos estrangeiros que conhecem praias que eu não conheço e que vão, né? Então, isso é uma facilidade para o nosso festival de um lado, essa facilidade. E aí a gente começa a trabalhar também num turismo cultural, que hoje em dia, quem passa pela cidade vai, porque mobiliza o mês de janeiro, todos os teatros, todo lugar que você vai, está acontecendo o teatro. Então, você cria isso também. Né? Você cria que no mês de janeiro tem teatro. Então, a gente demorou 20 e tantos anos para conseguir isso, mas se conseguiu e está aí nas bilheterias. Então, esse fator também da onde você está, do sol, de você atrair também os espetáculos e de facilitar nessa composição que cada ano está mais difícil, né? Eu acho que o curador ele tem componentes de arqueólogo, de cientista, de historiador, enfim, que não me entendam mal, mas de fato para o acontecimento dos festivais no Sesc a gente faz um mapeamento mesmo do perfil de público, perfil econômico, perfil da classe artística, para evitar, tentar amenizar, na verdade, acho que evitar nem é o verbo, mas amenizar possíveis dificuldades de relação com a classe artística, que acho que Santos, de fato, os proponentes, né, os criadores do Festa, tiveram uma dificuldade no início de entender, né, a presença do Mirada, mas, de fato, é inviável, impossível estabelecer uma curadoria sem esse entendimento do loco, né? do que essas particularidades aí da cidade onde acontecerá o festival. Bom, gente, queria agradecer a presença do Rodrigo, da Paula, da Michele, de todos vocês. A gente queria convidar vocês para um coffee break. Na sequência da programação, a gente tem o lançamento da plataforma Documenta Cena, que reúne alguns dos sites eletrônicos, espaços eletrônicos de crítica aqui do Brasil e que vai ser apresentado para vocês. E, na sequência, a última mesa do dia, que é o Crítico como Artista e Espectador, que começa às 19 horas. Então, convido a todos para que continuem aqui com a gente. Obrigada.